Graça, paz e alegria do Espírito Santo seja sobre a sua vida e sobre a sua família esta manhã. Uma alegria estar com você, que bom que você está aqui conosco. Nós estamos numa série de mensagens que tem por objetivo trabalhar e observar, examinar os versículos que estão contidos na carta de 1 de Pedro. E hoje nós vamos falar sobre superando as aflições. Estamos quase encerrando já essa série de mensagens, mas hoje nós vamos falar sobre superando as aflições. Eu queria começar com uma pergunta: se seria possível realmente superar as aflições? Na sua opinião, é possível? Porque não sei quanto a você, mas alguns textos bíblicos para mim parecem bastante estranhos. E eu confesso aqui o meu pecado de muitas vezes parar neles, olhar para o céu e dizer: Senhor, é isso mesmo? Textos que parecem que estão ali de uma maneira desproposital às vezes, textos que confrontam, textos que parecem até não fazer nenhum sentido, desafiam a minha compreensão e também desafiam o conformar do meu coração, dizendo: será que isso faz sentido? Você já teve essa impressão de ler um texto bíblico e olhar para ele e dizer: Senhor, esse texto deveria estar aqui mesmo na Bíblia? Será que não houve algum erro de digitação? Será que não houve alguma falha de inspiração? Alguns textos não trouxeram para você um certo desconforto, principalmente aqueles que falam sobre passar pelas aflições, especialmente, por exemplo, Tiago capítulo 1, versículo 2. Meus irmãos, tenham por motivo de grande alegria o passarem por várias aflições, provações. Você imagina só uma pessoa chegando aqui na nossa celebração da Terça da Esperança, um culto onde nós clamamos por milagres, onde nós buscamos por mais fé no nosso dia a dia, e a pessoa diz: eu gostaria de contar meu testemunho aqui na igreja. Hoje eu estou profundamente alegre, porque eu estou passando por uma linda provação. Pastor, eu gostaria de compartilhar com a igreja, que a igreja continue orando por mim, para que eu tenha mais e mais aflições, porque eu estou tendo um motivo de grande euforia, de celebração. A minha vida não tem sido mais a mesma, desde que eu tenho entrado nessa grande aflição, que tem feito parte da minha história. Texto como, por exemplo, e não poderia ficar de fora, texto como de Pedro. Pedro escreve essa primeira carta e tem um versículo bíblico lá na frente que vai dizer o seguinte, em 1 de Pedro 4,12: meus irmãos, não fiquem surpresos, não sejam surpreendidos com o fogo que aparece no meio de vocês para provar, porque vocês devem se alegrar grandemente à medida que o sofrimento de Cristo se manifesta na vida de vocês. Aí imagina você chegando, conversando com o irmão, dizendo: irmão, eu sou muito privilegiado. Eu sou uma pessoa muito beneficiada. Tenho passado por grandes aflições. O sofrimento de Cristo tem sido encarnado em mim. Pensa num cara que sofre. Pensa num cara que chora. Pensa num cara que está afligido o tempo todo. Sou eu. Eu sou muito privilegiado por isso. Não dá a minha sensação de que eles não deveriam estar ali? Ou estão fora da lógica? Ou fazem um desafio à nossa compreensão? Porque ninguém em sã consciência quer se alegrar com as aprovações. Ninguém em sã consciência quer ficar mais celebrativo na medida que os sofrimentos se multiplicam na nossa vida. Então nós temos duas alternativas quando falamos sobre textos como esse. É entender que eles são sem sentido, estão ali despropositadamente, e nós temos uma grande crise em relação a isso. E 2, compreendemos que esses textos fogem à nossa compreensão, ao nosso entendimento, e são absurdos a nós porque ainda não compreendemos e não absorvemos nem capturamos o seu real significado. Eu particularmente prefiro 2, prefiro o segundo, porque realmente muitos dos textos bíblicos que nós lemos e que nós observamos não fazem sentido para nós porque ignoramos o seu conteúdo, não sabemos do que se trata. Por isso, quando falamos em aflições aqui, nós não estamos falando em masoquismo. Quando falamos em sofrimentos, na perspectiva bíblica, nós não estamos falando de problemas causados pelas minhas escolhas indevidas e indecentes. Quando nós falamos em sofrimento, ou quando falamos em aflições, existe um outro significado. Por isso eu quero convidar você a um mergulho nas Escrituras, em um texto muito específico de Pedro, que ele explicita e deixa mais claro para nós o que significa passar por aflições, e essas aflições serem motivos de contentamento, de alegria, e se harmonizar a outros textos bíblicos que para nós muitas vezes passa a ser sem sentido, mas que agora, nessa perspectiva, fazem total sentido. Quer ver? Vamos ler primeiro o texto que está registrado na primeira carta de Pedro, capítulo de número 5. Eu quero ler com você o versículo de número 6 até o versículo de número 7.
Diz assim: portanto, humilhem-se debaixo da poderosa mão de Deus, para que Ele os exalte no tempo devido. Lancem sobre Ele toda a sua ansiedade, porque Ele tem cuidado de vocês. Estejam alertas e vigiem. O diabo, o inimigo de vocês, anda ao redor como leão, rugindo e procurando a quem possa devorar. Resistam-lhe, permanecendo firmes na fé, sabendo que os irmãos que você tem em todo o mundo estão passando pelos mesmos sofrimentos. Bom, esse texto aqui dá para nós um quadro bastante amplo do que é que está acontecendo com essa comunidade que Pedro escreve, a qual Pedro escreve. Ele faz citações de termos como, por exemplo, humilhar, como ansiedade e como diabo e leão. Esses termos aqui não estão ali por um acaso. Eles fazem uma reflexão e um apontamento para o que essa comunidade estava vivendo naquele período. Eles não estavam sofrendo porque haviam feito escolhas erradas. Não estavam sofrendo porque haviam decidido por se divorciar e agora estavam pagando o preço da guarda compartilhada. Eles não estavam sofrendo porque fizeram uma sociedade indevida e agora estavam pagando o preço da luz e as trevas convivendo no mesmo ambiente. Eles estavam sofrendo pela fé e pela obediência, por viverem os valores do reino, por chamarem Cristo para encarnar em suas vidas como uma mensagem a ser vista e percebida pelos outros no dia a dia da sua vivência e da sua existência. Essa igreja está sofrendo perseguições que traz sobre eles humilhação, ansiedade e a sensação de uma perseguição tal, como se um leão estivesse correndo atrás da sua presa. É essa imagem que Pedro restaura do contexto para dizer: eu sei o que vocês estão vivendo. Eu sei o que vocês estão passando por viver nesse mundo de contrariedades. Eu sei as lutas que vocês estão travando ferozmente com esse leão que tem tentado tragar a todo custo a vida, a fé e a esperança de vocês. Então Pedro diz: eu sei que parte desta perseguição vem dos religiosos, que estão querendo matar a vocês todos, parte vem das autoridades romanas, parte vem dos pagãos e da sociedade civil, que não têm entendido o propósito do ser cristão. Pedro diz: eu sei que vocês estão ofendidos, eu sei que vocês estão sofrendo, eu sei que vocês estão sendo afligidos, eu sei que o contexto não é dos mais favoráveis, mas eu sei que vocês estão lutando contra o diabo e contra um mundo que ferozmente, como um leão, ataca cada um de vocês. Queridos, o que nós precisamos entender é que mundo e reino são irreconciliáveis. Mundo e reino não dão as mãos para caminharem juntos. É por isso que essa comunidade, resumindo, tinha percebido que o mundo tinha se tornado cruel e hostil para com a vida de cada um deles. Então, em outras palavras, Pedro está dizendo: eu sei que esse mundo se transformou num ambiente hostil e cruel a todos vocês. Aqui, irmãos, esse texto casa, dá as mãos com a nossa vida. Aqui esse texto pula das Escrituras e vem para o nosso século 21. Aqui ele atinge a você, do mais novo ao mais idoso entre nós. Esse texto faz sentido e traz um significado. Porque quantos de nós não temos vivido em alguma intensidade ou em algum nível a experiência da contradição com o mundo, cujos valores são totalmente avessos aos valores do reino de Deus? Quantos de nós não temos experimentado um mundo cruel e hostil aos nossos valores? Quantos de nós não temos experimentado uma perseguição escancarada, seja no trabalho, seja na universidade, seja entre os familiares, ou até mesmo na sociedade? Quantos de nós não temos visto uma perseguição silenciosa, atingindo os valores culturais, os valores familiares, os valores políticos e ideológicos da nossa sociedade? Quantos de nós não temos convivido com um mundo que é hostil, que é cruel, que persegue, e como o diabo e como o leão, a cada um de nós procura para tragar, para destruir, para nos derrotar? Agora, muitas vezes nós não percebemos essa ofensa, muitas vezes não nos damos conta dessa crueldade. Sabe por quê? Porque queremos fazer concessões e amizades com algo que é irreconciliável. Jesus disse em João 16:33, no mundo vocês terão aflições. Jesus já deixou sentenciado: não há como harmonizar mundo e vida cristã. Não tem como, ou não há possibilidades de abraçar valores do reino e valores seculares.
Não dá para ter no mesmo lugar uma fonte de água doce e uma fonte de água amargosa. Estar diante de Deus e promover os valores do seu reino é estar automaticamente contra os valores desse mundo. Só que muitos de nós temos silenciado, muitos de nós temos acovardado, com medo de aflições, de perseguições, com medo de perder os nossos camarotes sociais de privilégio, com medo de sermos taxados, sermos julgados, sermos negligenciados de alguma medida, com medo de parecermos fanáticos, retrógrados, religiosos. Muitos de nós queremos dar os braços e andar em conjunto com o mundo que é irreconciliável com Deus, porque Paulo disse a Timóteo: Timóteo, fique tranquilo, meu filho, você está sofrendo aí em Éfeso, você está sofrendo com uma igreja que é cada vez mais viva e mais eficiente, mas saiba o seguinte, Timóteo, segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 3, versículo 12, todos aqueles que querem viver piedosamente em Cristo padecerão perseguições. Todos que querem viver uma vida piedosa, não uma vida religiosa, não uma vida de banco comunitário, e nem uma vida do fantástico mundo cristão ilusório, mas uma vida piedosa, uma vida de Deus, com valores do reino, que confronta o mundo. Todos que viverem assim vão padecer perseguições, faz parte, e muitos de nós não queremos isso, não queremos essas aflições, não queremos esse tipo de constrangimento, preferimos o discurso e a narrativa do politicamente correto, e nisso nos tornamos cada vez mais omissos, incoerentes e totalmente acovardados com o poder da palavra de Deus que habita em nós, para um mundo que está cada vez mais desesperado por essa palavra. Irmãos, o que o mundo precisa não é de mais performance, o que o mundo precisa não é de maior influência religiosa, o que o mundo precisa é da palavra e da mensagem que encarna em nós. E se ficarmos atemorizados pela hostilidade, a crueldade com que os nossos jovens têm sido tratados nos bancos das universidades, com que os nossos adolescentes têm sido perseguidos nas escolas de ensino fundamental ou médio, com que os nossos patrões e empregados têm sido constrangidos só pelo fato de serem cristãos, se nós ficarmos constrangidos, amordaçados e omissos, só porque aflições e hostilidades nos esperam, nós não estaremos vivendo o Evangelho, porque é irreconciliável a possibilidade de viver o Evangelho de uma maneira piedosa e íntegra nesse mundo, e a tentativa de harmonizar e falar a linguagem dessa terra, a fim de que sejamos aceitos, aplaudidos e até mesmo reconhecidos. Tiago faz uma orientação à sua igreja, dizendo, em Tiago 4, versículo 4, ele diz: vocês não sabem que a amizade com o mundo é inimiga de Deus? Todos aqueles que querem fazer conciliações com o mundo estão se tornando inimigos de Deus. Os valores desse mundo, queridos, são inimigos de Deus. E todos aqueles que querem fazer adaptações, concessões e ajustes para que a sua vida seja uma vida um pouco mais aceitável, uma vida um pouco mais coerente com o modo de viver do século 21, o modo da juventude ser nos dias atuais, o modo das famílias estruturarem, o modo dos cultos acontecerem, todos que querem viver assim, nos valores que o mundo prega e preza, acabarão de alguma maneira, em alguma medida, se tornando inimigos de Deus. Aí eu pergunto, será que nós queremos isso? Será que nós queremos superar as aflições? Porque muitos de nós nem as temos, muitos de nós nem as vivemos, as evitamos a todo custo. Se isso vai fazer com que eu tenha prejuízo, é melhor eu ficar em silêncio. Se o meu professor falou isso, provavelmente deve ser verdade, eu não vou criar um debate aqui na universidade. Sem lembrar que os grandes avivamentos da história começaram em grandes debates dentro de universidades que levaram para a sala de oração. Se é assim o mundo de hoje, a gente tem que entender. Pastor, os tempos mudaram. Então nós evitamos as aflições e os sofrimentos por causa da fé e da obediência, só para nos tornarmos um pouquinho mais agradáveis e não perdermos posições que para nós fazem muito sentido no dia de hoje, mas que para Jesus Cristo não faz sentido nenhum. Billy Graham, grande pregador do nosso século, falecido nesse século, ele dizia o seguinte: se o mundo não tem nada para dizer contra você, é provável que Jesus não tenha nada a dizer ao seu favor. É muito forte essa palavra, porque se eu não estou confrontando, se eu não estou deixando o mundo ao meu redor desconfortável, significa que eu estou me amodelando a ele.
se eu não causo desconforto no mundo que eu vivo, no meio dos amigos que eu convivo, no trabalho que eu estou, se as minhas redes sociais não causam desconforto a esse mundo, se os meus hábitos e os meus comportamentos, se as minhas palavras e os meus valores não causam constrangimento a esse mundo, é provável que eu seja dele e não do reino, porque o reino sempre vai de alguma maneira ofender a esse mundo, não escandalizar, queridos. Escândalo é quando a minha prática denigre a mensagem. Ofensa é quando a minha prática constrange o pecado. Tem muito irmão que está escandalizando esse mundo, ao invés de ofendê-lo. A minha prática como cristão é ofender com o evangelho, e o evangelho ofende sim. O evangelho tira alguns círculos de amizade. O evangelho rouba de nós alguns prestígios que temos. Mas ele jamais escandaliza um coração ao ponto de aquele coração não ser tocado pela graça. Ele pode ofender, mas jamais escandalizar. Agora eu pergunto, será que a gente quer superar as aflições? Algumas nós nem as queremos. Para que superar? Mas Pedro é tão inteligente, tão maravilhoso, que ele diz assim: os irmãos do mundo inteiro estão vivendo isso que vocês vivem. Dor compartilhada é dor aliviada. Não são só vocês que estão passando por isso. Não é a sociedade maringaense, não é a UEM, não é a UEL, não é a outra universidade. Não é só no seu trabalho, não é só o mercado financeiro. O mundo todo ao redor daqueles que convivem com o evangelho encontram nesse mundo hostilidades e crueldades. Então fiquem em paz. Deus abençoe vocês e continue sendo afligidos pela causa de Cristo. Amém. Acabou o sermão. Vamos embora para a semana, né? Era tudo que a gente precisava saber. Mas Pedro não deixa assim, como eu também não posso deixar assim. Pedro ultrapassa esse limite de dizer: vocês precisam continuar no trabalho de confrontar o mundo e precisam entender que esse mundo será feroz e cruel contra vocês, porque ele trava uma luta diabólica e também de presa contra vocês. Aí Pedro amplia o entendimento. Vamos ler o próximo versículo agora, que diz lá no versículo número 10: o Deus de toda graça, é a continuação, tá, queridos? O Deus de toda graça, que os chamou para a sua glória eterna em Cristo Jesus, depois de terem sido afligidos por pouco tempo, os restaurará, os confirmará, os fortalecerá e os porá sobre firmes alicerces. A Ele seja o poder para todo sempre. Amém. Olha como ele faz. Pedro, numa precisão cirúrgica, vai no ponto para que aqueles irmãos fossem consolados apesar de suas aflições, em fé e em obediência à palavra de Deus. Pedro faz um torniquete espiritual, para que as dores e as aflições não irradiassem para outros membros. Pedro faz um isolamento térmico. Ele protege que a frieza das condições adversas do exterior viessem apagar a chama que havia no coração deles de servir a Cristo. Então, quando ele faz isso, ele faz uma cerca de proteção em torno da aflição. Não sei se você consegue ver nesse texto aí, mas no meio está a aflição, e em volta da aflição existe um torniquete, um isolamento que se faz para que essa aflição não se irradie e não se transforme em desespero e falta de esperança no coração daqueles que ouviam essa palavra. Como é que ele faz isso? Conseguiu enxergar? Não. Vou dar algumas dicas aqui para ficar mais fácil. Primeiro, ele começa falando sobre o caráter de Deus. Eu sei que vocês estão sofrendo, mas o Deus de toda a graça. Ele começa apelando no argumento de autoridade. E o argumento de autoridade de Pedro é de caráter. Ele não está dizendo: eu, Pedro, digo para vocês, fiquem firmes. Ele não está dizendo: olha a igreja, o escopo doutrinário, olha o determinado filósofo e pensador. Ele diz: o Deus de toda graça. Vocês na aflição estão sendo protegidos não por qualquer Deus. Não é um Deus mesquinho, não é um Deus irrelevante, nem é um Deus distante e negligente. Vocês estão convivendo com um Deus de toda a graça, a fonte de toda alegria, a fonte de toda esperança, toda segurança, toda bondade, todo o favor está afirmado nesse Deus que cuida de vocês. Vocês não estão alheios, vocês não estão isolados, vocês não estão sozinhos, vocês não estão abandonados. Existe um Deus que cuida de vocês, e esse Deus é chamado de Deus de toda a graça. Não uma graça parcial, não uma graça pequena, não uma graça a conta-gotas, mas toda a graça de Deus. Esse caráter protege vocês no meio de suas aflições.
Irmão, se nós tivéssemos conhecimento da bondade de Deus, se tivéssemos de fato experiência da bondade de Deus, saberíamos que a nossa vida é conduzida não por acontecimentos, mas por propósito. A nossa vida é dirigida não por acasos, mas por definições divinas. Pedro está dizendo: eu sei o que vocês estão passando, mas vocês estão nas mãos de um Deus de toda graça. Não é um Deus revanchista, não é um Deus vingativo, não é um pai ausente, é o Deus que sustenta e é a fonte de toda a segurança da vida de vocês. Podem tranquilizar o seu coração. Pedro começa a proteção. Não deixe a aflição surgir, não deixe ela irradiar para outras áreas da sua vida, porque esse Deus é o Deus de toda graça. Mas além do caráter de Deus, ele vai para o versículo seguinte: onde fomos chamados, no qual fomos chamados, a eterna glória em Cristo Jesus. Olha o que ele vai dizer agora. Primeiro, proteja a sua aflição com o caráter de Deus. Deus é bom o tempo todo Deus é bom, e não importa o que você esteja passando ou vivendo, Ele é bom. Segundo, tem promessa nisso. Olha o torniquete aqui, ele apertando, dizendo: calma, eu sei que está doendo, mas segure, porque há um propósito nisso tudo, há uma promessa, a eterna glória de Cristo. Você consegue entender isso aqui? Você consegue entender o que é a eterna glória de Cristo? Irmãos, quando estamos em aflições, quando estamos perseguidos, julgados, quando estamos sendo acusados no mundo que é hostil à nossa prática cristã, às vezes parece que não passa, parece um tempo prolongado, não parece mesmo? Quem está no meio de aflição sabe disso. Parece que os dias se tornam mais longos, os meses mais longínquos, e a gente fica daquela situação: meu Deus, quando isso vai passar? Aí o Pedro pega a caneta e escreve o seguinte: esse breve tempo. Não parece incoerente? Que a gente sabe, quando a gente está dentro de uma aflição, parece interminável. Aí o Pedro diz: não, é por breve tempo. Pedro, peraí, você não está entendendo. Pedro diz: não, eu estou entendendo. Não, Pedro, você não está entendendo. Eu estou sofrendo já há um tempo com isso aqui. Isso está me amargurando, isso está me machucando, Pedro. Ele diz: não, eu entendo. E sabe por que eu entendo? Eu entendo que você está vendo pelo ponto de referência errado. Porque se o seu sofrimento e a sua aflição é visto por você sem propósito, realmente ele é interminável. Mas você tem duas maneiras de ver a sua aflição. Primeiro, pelo sofrimento de Cristo. Será que o seu sofrimento é tão grande quanto o de Jesus? 1 de Pedro 2,21, para isso vocês foram chamados, para seguir os passos de Cristo, que sofreu, e assim também vocês sofrem. Ele sofreu muito mais que você. Então, se você olhar pelo ponto de referência, é pequeno o que você está vivendo. É pequeno, é pouco. Ai, terminei com o namorado. Quando a gente olha para a cruz, queridos, é totalmente diferente. Ai, perdi aquele investimento financeiro. Ai, que sofrimento. Quando eu olho para a cruz, eu vejo que o meu mestre passou por mim, os meus sofrimentos são reduzidos ao ponto de dizer: se ele passou por isso, eu bem posso fazer algo por ele nessa terra. Mas existe uma segunda maneira de olhar os sofrimentos: pela eternidade. Por isso, todo sofrimento na terra é pequeno se a gente olhar para a eternidade. O problema é que os nossos pés estão calcados num território muito terrenal. A gente não consegue ter perspectiva de eternidade. Tudo se diz ao aqui e o agora. E sabe o que acontece comigo? O sofrimento se torna interminável, porque eu não olho para a eternidade. Por isso que Paulo disse em 2 de Coríntios, capítulo 4, versículo de número 17: porque para mim, eu tenho por certo que as aflições do tempo presente não se comparam com a glória que há de ser revelada. É pequeno, é pouco, porque o que tem do lado de lá é muito maior e extenso. Pedro diz: segurem, porque há uma promessa para vocês, vocês vão viver na glória de Deus, por causa exatamente dessas aflições que vocês estão vivendo, a glória dele se multiplicará na vida de vocês. Isso é tremendo, queridos. E o torniquete vai apertando. O caráter de Deus me protege das aflições irradiarem no meu coração e me transformarem em um lamentador e um murmurador. A promessa de Deus protege o meu coração das aflições do tempo presente, para que eu saiba que Cristo sofreu muito mais do que eu, e na eternidade nem se compara com o sofrimento que eu estou passando agora. E aí ele arremata finalmente, falando do propósito. Caráter, promessa, propósito, aperta o torniquete e os corações são protegidos. Pedro diz o seguinte: se vocês estiverem passando por aflições, entendo que Deus está trabalhando nelas, fazendo 4 coisas na vida de vocês. E aí ele despeja um potencial de palavras, não sem propósito, e começa a colocar uma atrás da outra. Você consegue enxergá-las ali?
Pedro diz o seguinte: durante esse pouco tempo, Deus os restaurará, os confirmará, lhes dará força e os porá sobre firmes alicerces. Bom, meu tempo está acabando aqui, mas eu quero só pontuar esse texto, para dizer para você. Caráter de Deus, promessa de Deus e propósito de Deus, protege o nosso coração de sermos tragados pelas aflições, e podemos passar por elas e superá-las com isso. Essas 4 palavras significam o seguinte: primeiro, ele diz, ele os restaurará. A aflição vem com propósito. A palavra grega significa consertar, é utilizado para consertar redes em Mateus 4:11, é a mesma palavra. Deus está consertando vocês, Deus está colocando coisas que lhes faltam, Deus está aperfeiçoando, entendeu? A palavra literal é: Deus está aperfeiçoando no meio da aflição, Deus está trabalhando no meio da aflição. Talvez seja por isso que Eclesiastes 7:2 diz: é melhor uma casa onde tem luto do que uma casa que tem festa, porque na aflição eu sou aperfeiçoado, eu sou trabalhado na bigorna divina, sou moldado em meu caráter. Deus está trabalhando em nossas aflições, nós não estamos sozinhos, há um propósito. Deus usa como ferramenta para aperfeiçoar, para inserir e consertar coisas que ainda estão estragadas na nossa vida. Segundo, ele os restaurará e os confirmará. A palavra confirmar significa esmagar e comprimir, para ficar mais resistente. É ser moldado sob pressão. Quanto mais comprimido, mais potente fica, mais estável fica. Os aceleradores de partículas que estão criando aí novas matérias no nosso mundo, muito interessante, matérias sintéticas, eles fazem isso, giram os átomos em muita velocidade, para que eles possam ir se unindo, se comprimindo, eles dão origem a matérias muito duradouras. Olha que impressionante, Deus está nos colocando no cilindro dele, trabalhando, movimentando a nossa vida, nos fazendo às vezes comprimir, esmagar, ser apertado debaixo de alguma humilhação, mas Deus está fortalecendo o meu caráter, Deus está me tornando mais estável, um homem mais coerente, Deus está transformando a sua família em uma família mais firme. Por isso não desprezemos as aflições do tempo presente, porque de alguma maneira Deus as usa como instrumento para a tornar mais resistente e mais firme. Lhe dará as forças. A palavra força aqui não é força física, é o contrário de doença. Essa é o contrário de doença, o que é? Saúde, deveria ser isso. Por exemplo, istemi é a palavra grega, é utilizado no nosso português no ambiente médico. Os médicos dizem: a pessoa está astêmica. O que é astêmica? Com fraqueza, com debilidade, com alguma doença. Astemi, sem forças, débil, fraca. Então, o Pedro está dizendo o seguinte: Deus é istemi em vocês, não é astemi, é istemi. Ele faz você forte, faz você saudável, porque a gente sabe que as aflições ferem, né? As aflições machucam, agridem, fazem sangrar. Mas Pedro fala o seguinte: quando vocês passarem por essa aflição, Deus faz vocês saudáveis. Deus faz vocês curados. E nada melhor do que gente que foi curada por Deus, apesar da sua aflição. Elas não são hemorrágicas, elas não contaminam o ambiente, elas são curadas para curar outros que também passam por essas situações. São consolados para consolar, como disse o apóstolo Paulo. Para que vocês fiquem sob firmes alicerces. Nós somos colocados como alicerces nesse texto. O que é um alicerce? É uma estrutura para ser colocada outra sobre. Deus vai confiar coisas cada vez maiores na nossa vida. Servo fiel, sobre o pouco fostes fiel, sobre muito te colocarei. Quanto mais nós permitimos Deus trabalhar no nosso coração, os alicerces vão sendo fundamentados e Deus vai colocando mais responsabilidades. Tem gente que foi formada na aflição, tem gente que está aqui essa manhã e sabe que foi forjada no sofrimento, e por isso tem muito a dizer a esse mundo, tem muito a fazer para o reino, porque sabe que os alicerces estão cada vez mais profundos e mais fortalecidos, porque a aflição tem esse poder. Onde Deus trabalha, Deus tem esse poder através da aflição, onde Deus trabalha para nos tornar mais forte. Porque a aflição não tem poder nenhum, ela não faz nada, mas ela, nas mãos de Deus, ela restaura, confirma, dá força e gera um alicerce para que a estrutura esteja pronta. Você consegue entender isso agora? Esse mundo é hostil a vocês, mas continuem firmes. Meu irmão, minha irmã, continue firme servindo a Jesus. Continue firme, ofendendo esse mundo com a fé cristã. Continue firme, não negocie os valores do reino, só para se tornar mais palatável e agradável ao mundo que não tem mais sabor.
Nós somos o sal da terra e a luz do mundo. Continue firme, porque há uma promessa para você. Deus é bom, o caráter dele te protege. Há uma promessa linda para você: a eterna glória te aguarda. E nós antecipamos isso com a mesa e com Cristo morando em nós. Mas Deus está nesse meio tempo, restaurando, confirmando, fortificando e fazendo alicerce na sua vida. Pedro vai isolando a aflição e vai trabalhando ela, vai envolvendo. É lindo, né? Sabe o que me lembra isso? Me lembra o processo da pérola. Você sabe que ostra feliz não produz pérola, como diz o Rubem Alves. A pérola dentro de uma ostra é o resultado de uma agressão de um grão de areia que conseguiu entrar naquela boquinha hermeticamente fechada da ostra. Quando entra um grãozinho, a ostra, num processo de defesa, ela começa a liberar o nácar, que começa a envolver aquele grãozinho, que é um processo infeccioso dentro dela. E ela faz uma camada, 2 camadas, 3 camadas, 4 camadas, e ela vai envolvendo aquele grão de areia, até que aquilo se torne algo precioso, como uma pérola. Pedro está dizendo: pegue as aflições, permita Deus trabalhar, e vai envolvendo, até se transformar em algo precioso. Sabe por quê, queridos? Porque quando nós temos aflições em Cristo, e se a nossa aflição é o resultado da nossa obediência em fé, porque vivemos para Ele e nele, nós não temos aflições, nós temos uma doxologia. Pode colocar essa tela. O que você está vivendo na sua vida não é uma aflição, é uma doxologia. Doxologia é um hino de louvor. E Pedro termina dizendo: esse Deus que vai restaurar, confirmar, fazer alicerce, fortificar, a Ele seja o poder para sempre, amém. A minha aflição não é o ponto final, o meu sofrimento não é a angústia que vai me derrubar. Eu não sou derrotado só porque as coisas não vão bem ao meu redor. Eu não sou derrotado só porque as pessoas não aceitam o meu estilo de vida em Cristo. Eu não tenho uma aflição, eu não tenho sofrimento, eu tenho uma doxologia, eu tenho uma palavra de louvor. Eu digo: a Ele seja a glória no meu trabalho, a Ele seja a glória na minha casa, a Ele seja a glória na minha igreja, a Ele seja a glória na minha célula, a Ele seja a glória por onde eu passo, a Ele seja a glória. Eu não tenho aflições, eu tenho um hino de louvor ao Deus que me chamou para viver o seu eterno propósito. E que seja assim sobre a sua vida. Deus é Deus, e sobre a nossa vida, aqueles que vivem nele não tem aflição. A gente tem um hino de louvor, uma doxologia. Agora você que está aqui hoje e diz: pastor, eu fiz muita besteira, eu não sinto que as aflições são resultado de eu viver em Cristo, mas as minhas aflições são resultado de eu viver de uma maneira imbecil, desavisada, ignorante. Eu quero dar uma palavra para você. Coloque a sua aflição nas mãos daquele que tudo pode fazer. Embora a sua aflição não seja a causa da obediência na fé e a fé na palavra de Deus, a sua aflição pode ser trabalhada por Cristo, porque Ele a tudo sofreu e tudo também pode curar em sua vida. Por isso, essa manhã, se você faz parte do grupo de pessoas que talvez não se sinta confortável com a palavra fé e obediência, mas pelo contrário, descrença e desobediência, eu quero te convidar você: entregue a sua vida a Jesus, é esse que está presente aqui nessa mesa hoje, nesse ambiente, e permita que Ele trabalhe suas aflições, seus sofrimentos e a sua angústia, em nome de Jesus. Vamos colocar em pé, queridos, vamos orar juntos. Feche os seus olhos. Oh Espírito Santo de Deus, doce e maravilhoso, adoramos a sua presença, adoramos o seu toque. Obrigado, Jesus, pela sua palavra, que nos anima e nos fortalece. Essa mesa que vamos participar daqui a pouco é só o resultado do tanto amor e sofrimento que o Senhor suportou por nós. Permita que esta igreja, essa comunidade de discípulos, esteja disposta e comprometida a ser uma palavra do Senhor a esse mundo, e não temas hostilidades e crueldades, as perseguições e a ferocidade dos leões que estão tentando nos tragar, porque o Senhor está ao nosso redor, protegendo e guardando, isolando a nossa vida nas tuas mãos dos ataques malignos e desse mundo maligno. Senhor, nos ajude como igreja a responder em fé hoje, dizendo: eis-nos aqui, Senhor, conta conosco. Quando estiver difícil e o sofrimento vier, nós estaremos posicionados no Deus que é bom, no Deus que prometeu que virá nos buscar e moraremos com Ele para eternamente, mas no Deus que está agindo agora em nós, nos tornando cada vez mais parecidos com Cristo, em nome de Jesus. Amém.